E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria fazer uma reflexão aqui sobre o porquê eu me afasto das pessoas, né? O porquê que existe uma categoria de pessoas dentro da sociedade, né, que são contrários, né, aversos ao contato social, aversos à socialização, né? Existe um porquê para tudo isso. Existe um porquê do nosso isolamento. Na antiguidade, os magos, os necromantes, os estudiosos do ocultismo, os primeiros psicólogos, que eram chamados de magos, os primeiros médicos, que eram chamados de místicos, aqueles que buscavam o conhecimento que poucos tinham, aqueles que se isolavam dentro das florestas, que buscavam compreender as substâncias, as ervas, o próprio corpo, a psique, como eu disse, os primeiros psicólogos, sempre foram chamados na antiguidade de místicos, de magos. E esses quase sempre se isolavam, eram vistos como figuras especiais, como figuras santas, porque a palavra santo quer dizer separado. Tudo que é santo é separado, né? É restrito, é diferente do que é humano, do que é mundano. Então esses grandes mestres do passado, necromantes, magos, que na realidade eram apenas estudiosos, vistos de uma maneira mística, muitos também gostavam de tentar passar essa imagem, né, de mistério, para assustar os homens e para conseguir poder. Né? Até hoje o que é oculto, o que é visto como o lado negro, o lado sombrio, né, do ser humano, aquele que conhece as profundezas, as grutas, o lado negro, né? Até na mídia, né? Até no cinema, esse aspecto sombra, ele é muito mal visto, né? E algumas vezes muito respeitado. Temos a figura do mago Merlin, temos a figura dos profetas bíblicos, que não passavam de magos, né? Temos a figura dos monges, né, tibetanos, que se isolam, a figura do Cristo, que também meio que se isolava, né, apesar de estar entre os homens, não pertencia a esse mundo aqui. Então, figuras míticas, figuras que aparentavam um grande poder e que estavam sempre no isolamento. Mas por quê, né? Por que se isolar? E hoje eu vou falar aqui nisso, que poucas pessoas falam, né? Claro, o nosso canal é um canal versátil, é um canal que trata de vários temas, é um canal que tem por essência o niilismo, o ateísmo, o minimalismo, a misantropia, o afastamento social, né? Para a gente poder olhar, é isso, né? Se afastar para poder observar. Você não pode se envolver com a experiência, você tem que se isolar para se proteger. Se isolar, inclusive, emocionalmente, mentalmente, agir de maneira fria para você conseguir compreender a si próprio e, principalmente, né, o objeto de estudo que é a humanidade. Como nós fazemos parte da humanidade, nós também nos autoestudamos
Tentamos nos autoconhecer e assim conhecer o que está fora. Lá no oráculo de Delfos, na Grécia, estava escrito, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então tá tudo aqui, né? E para você tentar fazer uma experiência mais lúcida, ou seja, fazer uma análise mais lúcida, mais coerente, mais isolada, mais neutra, você tem que se afastar. Mas o principal não é isso, né? O principal do afastamento do mago, porque nós que somos esses estranhos, todo mago, todo místico, todo avatar, né? Todo santo, como eu falei inicialmente, santo quer dizer separado da humanidade, aquele que está salvo, né? É um próprio termo usado na tecnologia, salvar, né? Significa manter. Então nós tentamos buscar a manutenção de uma ideia, de um conceito, salvar a nós mesmos. Para você salvar, você tem que restringir e isolar. Cada arquivo é salvo com suas especificações, né? Isso faz parte, né, de você manter uma integridade de um arquivo. Não permitir que outros arquivos, outros vírus se infiltrem. Isso é um isolamento necessário, né, para a integridade do arquivo. Isso hoje é tecnológico, mas isso sempre foi assim. No passado, quando não havia tecnologia, havia magia, né, que era psíquica. Basicamente, salvar a si mesmo era manter a sua integridade moral, intelectual, espiritual, né? Da consciência. E para isso você não poderia deixar que outros vírus se infiltrassem em você. O que é o vírus? É um elemento externo que entra no sistema e corrompe. Traz outras ideias, né? Distorce, modifica. Um sistema para estar íntegro, ele não pode, para estar íntegro, né? Não pode sofrer influências externas. Senão ele perde sua integridade, ele muta. E você, se você for parar para pensar, do ponto de vista das ideias, as verdades quase sempre são absolutas. Existem certas verdades que são absolutas. Tipo, né? Leis básicas de integridade, né? Moral, ética, são absolutas. Vão servir em qualquer parte do universo. Né? Tipo, o respeito, né? Dentro de um sistema social, o respeito às individualidades. Isso é geral. Né? O não roubar, não tirar do outro. Isso é geral, né? O não matar. A não ser que seja necessário, claro, né? Mas o não matar por motivo fútil, isso está nas nossas leis. Isso é claro, né? A ética é uma coisa muito fácil. Saber o que é certo e o que é errado é muito fácil. Não precisa de religião para isso, precisa de instituições para isso, né? Isso foi uma coisa inventada, né? Que o homem precisa de instituições para ter uma moral, de diretrizes escritas em algum lugar. Não, é muito fácil, né? Quando você é consciente, é claro que o animal irracional, ele não vai ter essa consciência, né? Mas eu estou falando aqui de seres que pensam. E aí eu vou cair no ponto, né? Se tem uma verdade absoluta, uma verdade geral, né? Genérica, é que todo aquele que se individualiza, todo aquele que se torna íntegro, austero e que não deseja sofrer perturbação nessa sua integridade, aquele que não deseja ser infiltrado por outras ideias, corrompido, distorcido, pervertido por outras ideias, que não quer que a sua moral, que a sua ética, que a sua consciência, que a sua lucidez sofra interferência, esse ser ele tem que se isolar.
Mas se isolar para quê, né? Como eu falei, para se preservar. Mas aí entra um ponto muito importante. O isolamento é extremamente necessário para que você também preserve os outros de você mesmo. Porque, eu vou te falar uma coisa, quando você adquire poder, quando você adquire consciência, assim como você não quer sofrer interferência dos outros na sua mente, você tem que tomar muito cuidado para que você também não influencie a mente dos outros, que ainda não estão preparados muitas das vezes para as ideias que você vai querer impor, porque não adianta, todos nós somos assim. Todo aquele que tem muito poder quer impor, né? Quem adquire muito poder, muita individualidade, acaba sendo egoísta. É natural. O solipsismo, né? A ideia de que só você existe. Olha quanto poder você tem. Né? Quando você percebe que só você existe, você tem que tomar muito cuidado para não se tornar arrogante. Para não se tornar alguém que vai ter um complexo de Deus. Para não se tornar alguém que vai querer entrar na cabeça das pessoas e mudar essas pessoas para trazer para o mesmo padrão seu, né? Por isso que a religião diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Tem muita sabedoria nessas palavras. Porque, independente da ideia de Deus, nós podemos olhar sempre as religiões antigas, como eu falei, a própria magia, como um aspecto psíquico do ser humano. Quando você chega nessa sabedoria, que os livros antigos, ditos sagrados, falam sobre a psique humana, não tem nada a ver com Deus. Toda mitologia não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano. Com as necessidades humanas, por isso que Deus parece tão humano, né? Tem ódio, tem amor, tem ira, precisa ser apaziguado, né? Precisa ser acalmado. É um ser único, poderoso, que representa a sua própria individualidade. Quando você se torna isso, né? Quando você é gado, você segue a massa, né? Você está sempre atrás de um líder, você aceita as diretrizes, aceita as imposições, as regras, as leis, os livros sagrados, não é? Você é gado, né? Você não tem consciência ainda, você é um bicho de manada. Seu comportamento é geral, é coletivo. Você não pensa, você não precisa pensar, pensam por você. Os líderes pensam por você. Os livros sagrados dizem o que você tem que fazer. Então a sua moral é uma moral corrompida na base, né? Porque você deixa tudo entrar, né? Todas as formas de vírus entrar e corromper a sua mente. Agora, quando você escapa disso, você se torna um mago, né? Nós somos os magos modernos. Nós nihilistas, nós livres pensadores, racionalistas, misantropos, ateus, que negamos essa asneira intelectual que é a religião, que negamos esse vírus nas nossas mentes, conseguimos limpar, né? Conseguimos nos vacinar contra esse vírus chamado religião. Pronto, né? Nós assumimos uma condição de deuses. Nós assumimos uma condição de magos modernos, necromantes, controlamos certas forças que outros não controlam. Estamos na solidão para poder nos estudar um ambiente externo. Antes, íamos para as florestas no passado, né? Nos isolávamos nas cavernas, nas grutas. Hoje, nos isolamos em nós mesmos, nas nossas mentes, para tentar dominar melhor o ambiente, né? Nessa tentativa de dominar o ambiente, que isso é magia, né? Usar a mente para reconstruir a sua própria vida, a sua própria realidade, você tem muito poder envolvido com isso. E ao mesmo tempo uma solidão, né? Estar com você mesmo, suas próprias angústias, não dividir, não impor aos outros a sua solidão, o seu sofrimento. Isso é que se relacionar. Se relacionar é querer dividir a sua própria dor, a sua própria solidão, impor ao outro o seu sofrimento. É de uma humildade muito grande o isolamento. Você se abster de contato com os outros para evitar levar o seu sofrimento para os outros. E aí, né, o que acontece? Esse isolamento também, como eu falei,
Quando você se torna poderoso, quando você se torna senhor da sua própria mente, o rei do seu próprio castelo, o Deus do seu próprio universo, da sua própria realidade, você se torna arrogante. Não tem jeito. É uma coisa com a qual nós temos que lidar, né? E aí é de uma grande humildade livrar o outro de você. Você precisa fazer isso. Senão você vai ver no que vai dar. Você vai tentar com seus poderes controlar o outro. Você vai tentar com seus poderes manipular a mente do outro, usar o outro, e você vai impor muito sofrimento a você mesmo e ao outro. É uma via de mão dupla, né? Vai e volta. Daí você tem que estar pronto para esse isolamento, porque você sabe que toda vez, né, é uma experiência própria. Sabe, eu estou falando isso aqui por experiência própria. E eu sei que muitos vão entender o que eu estou falando. Alguns vão ficar boiando, né? Alguns que ainda não entenderam que você precisa livrar as pessoas de você para você ser um verdadeiro mago moderno, um verdadeiro construtor de realidade, entender que está tudo aqui dentro. E que você tem que sempre... Você pode até cuidar, né? Você pode até zelar. Você pode até ser do bem, né? Querer que todos que estiverem próximos de você estejam se sentindo bem. Mas afaste-se da ideia de querer impor ao outro felicidade, ajudar. Não, afaste disso. Quando você estiver com os outros, tudo bem, né? Tente fazê-los sentir-se bem na sua presença. Passe o exemplo, o bom exemplo, mas não se contamine com o outro. Você vai tentar fazer o bem, mas você vai acabar fazendo o mal, porque nós somos humanos imperfeitos. Nós não sabemos lidar com o poder. E para poder exercer bem o seu poder, você tem que se afastar dos outros. Essa é a questão que é dita pelas religiões, né? Que você tem que dar dos seus bens aos pobres, se livrar, né, do poder. A ideia é essa, né? Não é literalmente. O problema é que as pessoas encaram tudo literalmente. As sabedorias antigas quase sempre vinham por parábolas, vinham por metáforas, e as pessoas sempre encaram literalmente, né? Dar os seus bens aos pobres, livrar-se das riquezas, isso não pode ser encarado literalmente. Você tem que entender que isso é a arte do minimalismo. Livrar-se de coisas desnecessárias, de coisas que vão fazer você ostentar poder, livrar-se de pessoas com as quais você vai estar envolvido emocionalmente. Isso vai te perturbar, isso vai interferir na sua integridade moral, mental, intelectual, consciencial, né? Não permita que esse vírus entre na sua mente. Você precisa se isolar. Não totalmente, claro, né? Como eu falei, se você tem algum contato com as pessoas, tente levar o melhor para elas, claro, né? Fazê-las sentir-se bem, como os animais, né? Você não precisa tê-los, querer tê-los, retê-los na sua vida. Você vai gerar sofrimento para eles uma hora ou outra. Mas, se você tiver oportunidade, faça-os se sentirem bem. Animais, pessoas, plantas, mas não traga para dentro da sua vida. Você vai gerar muito sofrimento, porque você, com poder de individualização, de consciência, de iluminação, você vai começar a ver que esses seres não existem, só existem dentro da sua mente, e você vai tentar controlá-los. Vai tentar usá-los em seu favor. Não tem jeito. Você é egoísta, você é egocêntrico, você é divino, você é uma consciência una, plena, singular. Você vai tentar usar, mesmo pensando que está querendo fazer o bem. Saia fora disso. Saia fora dessa ideia de querer salvar a humanidade, de querer ajudar as pessoas. Isso não é para você. Se você está nesse caminho de autoconhecimento, de individualização, o próprio nome já diz, né? Individualização. Não é mesclar com os outros, é se isolar para se individualizar. E aí, meu amigo, é o
preço que você tem que pagar. É por isso que a maioria de nós que temos esse posicionamento mais ateísta, mais niilista, a misantropia, faz nos afastarmos da sociedade. Para preservar as pessoas de nós mesmos. Isso é o principal. E nos preservarmos da influência das pessoas. Tá tudo aqui, né? Precisa ir muito longe, não. Precisa achar que tem que ser algo muito complexo, conhecer a verdade, não. Conhecer a verdade é algo muito simples. Conhecer a diferença entre o certo e o errado é muito simples. Só basta olhar para dentro de você, né? Sinta a situação e você vai ver o que é mais conveniente ou não. Não precisa de doutrinas, principalmente quem se pensa, né? Quem sabe o que é sentir dor, quem sabe o que é sofrer. Só esses são capazes de reconhecer o sofrimento no outro também, né? De não querer impor o seu próprio sofrimento ao outro. Então, sou Ralph Gomes. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Se inscrever, ative o sininho das notificações e se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.